todo grupo de oração. Eu era de uma comunidade lá em Fortaleza chamada Comunidade Católica Paráclito. Hoje, para a glória de Deus, eu moro em São Bento do Una e sou fundador da Missão Filhos de Pentecoste. Tem até os servos, os membros da missão estão lá atrás, que veio com a gente. Para honra e glória do Senhor, a gente vai fazer agora 2 anos. Mas na época, eu passei 16 anos nessa comunidade, antes de eu vir para Pernambuco. E a gente no ministério lá de dança, a gente se reuniu. E lá, eu conheci uma jovem. Onde essa jovem hoje é a mãe da minha filha. Você vai entender a história. Eu costumo dizer que quando a gente começa errado, tudo dá errado. E a gente lá dentro da renovação, a gente dançando, começou a se conhecer. Você sabe que jovem, quando olha um pro outro e rola aquela química, ele quer logo abraçar, né? Quer logo ter aquele contato. Então a gente começou a se conhecer dentro do encontro. Passou o encontro, a gente dançou no estádio, a gente foi lá, fez a apresentação. E no último dia do encontro, a gente se declarou um pro outro. Só que um foi pro lado e o outro foi pro outro. Eu fui pra minha comunidade e ela foi pra dela. Só que depois de um tempo a gente se encontrou de novo, no encontro que tinha na comunidade dela. E lá a gente começou a namorar. Só que o jovem, ele tem aquela parada que, se você não tiver em cima, ele namora um namoro ferro elétrico. Você sabe como é o namoro ferro elétrico? Você sabe como é o namoro ferro elétrico? Alguém sabe aí? Sabe não? Cuidado, mamães. Cuidado. O namoro ferro elétrico é aquele que o jovem vem com toda sede. Aí ele esquenta em cima e liga embaixo. É o namoro ferro elétrico. Mas eu quero dizer assim, você pode até rir, né, dessa brincadeira que eu fiz. Mas trazendo para um lado sério, não era para haver isso, porque nós caminhávamos dentro de um plano de Deus. É ou não é, igreja? É ou não é? E também eu não vim aqui para discriminar ninguém. Se você namora desse jeito, aí o problema é seu e de Deus, não é meu. É ou não é, igreja? Eu estou contando meu testemunho. Quando a gente começou a namorar, que passou um tempo, e isso vale para você, mamãe, você, papai, eu não passei nem um mês, a mãe já confiava em mim. E como é que ela confiava em mim? Me deixava só com a filha. Saía e me deixava, a gente fingindo que estava namorando de cadeirinha. Quem já namorou de cadeirinha aqui? Levanta a mão. Quem já namorou de cadeirinha? Olha, a irmã ali já, a outra também. Faz tempo, né, irmã? Faz tempo ou não? Faz tempo ou não? Faz. Alguém aqui já namorou de cadeirinha? A irmã ali também, ó. Quem namora de cadeirinha sabe que no tempo antigo a mãe e o pai eram em cima direto, é ou não é? Olhando. Mas o namoro de cadeirinha hoje não. Tem muita mãe e muito pai que quando dá um mês se acostuma. Se acostuma com o genro. E quanto mais quando ele é bonzinho, né? Traz chocolate, né? Quando ele agrada, é minha sogrinha pra lá, minha sogrinha pra cá. É ou não é? Nesse namoro, a gente começou a namorar ferro elétrico. Aí a gente começou a namorar um namoro mais quente. E a mãe dela, olha, o meu genrinho, pessoa boa e tudo. E começou a deixar a gente só. Aí, o que foi que aconteceu, quem sabe? Depois de 9 meses, você vê o resultado.
Aí a gente teve uma filha. Por que eu tô contando isso? Ah, John, você se arrepende? Não, eu amo a minha filha. Eu não era o pai do Cris não, mas na época eu tinha 2 empregos. Quem já assistiu o Cris aqui sabe, né? Então, eu falei logo assim, olha, a partir de hoje, quando ela tiver o bebê, a gente vai morar numa casa. Então eu peguei ela, quando ela teve o bebê, a gente foi para uma casa, morar numa casa. E chegou lá, eu não tinha nada. Sabe o que é nada? Mas para a glória de Deus, batalhando, eu montei uma casa toda, para a glória de Deus. E graças a Deus eu trabalhava de dia numa sapataria, e de noite, quando eu saía da sapataria, eu ia para um restaurante, onde o nome do restaurante era Sobre Nova Direção, lá em Fortaleza. E saía muitas vezes de manhã, 3 horas da manhã, 1 hora da manhã, para casa. Muitas vezes eu pegava um ônibus que chamava Corujão, que só chegava lá na minha casa de manhã cedo. Aí eu tinha que dormir mais ou menos 1 hora, meia hora, para acordar de novo e ir para a sapataria. Eu só tinha uma folga na semana, era na quinta-feira. E a minha rotina era essa. Você tá vendo esse pauzinho aqui? Eu era mais fino do que ele, de tanto trabalhar. Mas a parte triste não é essa. A gente começou a conviver. E quando foi mais ou menos com 7 para 8 meses, eu levei a primeira Gaia. Foi. Quando foi de 7 para 8 meses, a gente começou a brigar. A gente começou a ficar naquela. E aconteceu, lá em Fortaleza diz, é o quinhentão. Eu levei o primeiro chifre. Mas eu não desanimei não. Sabe por quê? Porque eu sempre fui muito devoto de Nossa Senhora. E lá em casa, lá em Fortaleza ainda tem. Eu tinha uma imagem de Nossa Senhora que é mais ou menos desse tamanho, que eu ganhei de uma senhora chamada Dona Quinha. Que ela falou assim, ó, toda vida que você tiver em apuros, você se ajoelhe, olhe para essa imagem e peça para a mãe lhe acolher. E eu não queria destruir a minha família. Eu fazia o que ela dizia. Eu me ajoelhava diante de Nossa Senhora, pedia a intercessão dela e seguia. O primeiro, quando eu levei a primeira Gaia, eu olhei para ela e falei assim, eu te perdoo, porque eu sei que vai mudar. Eu sei que Deus tem algo pra gente. Eu não sei como, mas eu sei que Deus tem algo pra gente. E a gente continuou. Quando passou mais ou menos uns 3 para 4 meses, para 5 meses, mais uma vez eu levei outra Gaia. Levei outra. Aí você vai olhar pra mim e vai falar assim, ô caba corajoso, levou 2, eu não acredito que ele perdoou não. Você acha que eu perdoei? Sim ou não? Sim ou não? Eu perdoei de novo. Eu olhei pra ela e falei assim, vamos conversar? Tô resumindo aqui pra gente ser mais rápido um pouco. Eu disse pra ela, vamos conversar? A gente começou a conversar e eu falei assim, mude, por favor. Vamos tentar ser uma família unida e tudo. Ela falou assim, só tem um jeito. Vamos se mudar daqui. A gente morava num bairro onde a família dela morava. E a gente saiu desse bairro e foi morar em outro bairro onde a minha família morava. Aí eu pensei assim, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Porque eu saí daqui de um bairro onde todo mundo conhecia ela, onde tinha as amiguinhas, porque você sabe, né, que amiga falciane, né? Amiga para levar pro mal, tem ou não tem, pessoal? Vou dizer uma coisa pra você.
Cuidado com as amizades que entram na sua casa. Nem toda pessoa que entra na sua casa quer ver a sua felicidade. Nem toda pessoa que frequenta a sua casa quer que você prospere. Nem toda pessoa que bate no teu ombro e diz que é teu amigo verdadeiramente é. Quando a gente se mudou, veio uma amiga dela morar lá em casa. Aí, amiga dela bonita, sabe? Formosa. E quando a amiga dela veio para morar lá em casa, começou eu a estranhar algo diferente. Quando ela saía, a minha esposa saía, ela insinuava algumas coisas. Mas eu, graças a Deus, sempre fui devoto de Nossa Senhora. E quando eu comecei a perceber que o caldo ia engrossar, eu preguei e falei para minha esposa, né? Para a mãe da minha filha: olha, fulaninha tá fazendo isso. Manda ela correr. Manda ela sair, manda ela ir embora. Sabe o que foi que aconteceu? Eu não traí. Mas ela viu que eu não ia trair e levou a mãe da minha filha para perdição. E ela começou a andar em festas. Festas do mundo. E eu sou assim. Eu não gosto muito de brigar. Eu sou muito tranquilo. Na questão do relacionamento, sou muito tranquilo. E quando ela começou a querer ir para a festa, a irmã da minha irmã começou a ir também. Presta atenção aqui para você não perder o detalhe. E quando ela começou a ir para a festa, eu falei: pode ir, não tem problema não, vá. Quando ela foi a primeira, a segunda, a terceira vez, quando ela chegava mais ou menos 1h30 da manhã, eu levei a terceira galha. Eu voltei, eu perdoei ou não perdoei? Perdoei. Mais uma vez eu perdoei. Mas eu falei para Deus assim, ó: Senhor, eu faço tudo para ti, Jesus. Eu sou fiel, eu trabalho demais. E a gente com a meninazinha muda a minha história, muda a minha vida, muda a vida da minha família. E eu conversei com ela mais uma vez. Quando foi da quarta vez, ela começou a ir para a casa da mãe dela, dizendo que ia para a casa da mãe dela, dizendo que queria estar mais com a mãe dela porque a gente morava muito longe. E eu deixei. Nessas idas dela, ela primeiro passava 1 ou 2 semanas, depois começou a passar 15 dias e queria passar 1 mês. E eu comecei a desconfiar. Quando passou um tempo, num dia que eu estava muito brabo por causa de um acontecimento no meu trabalho, eu peguei um ônibus chamado Conjunto Esperança. Olha o nome do ônibus. Aí já diz, né? Conjunto Esperança. Eu tinha esperança que ela estava na casa da mãe dela. Quando eu cheguei lá, ela não estava na casa da mãe dela. E eu liguei para ela junto com a mãe dela e perguntei: fulana, tu tá onde? Ela falou assim: vá para casa que eu tô chegando lá. Quando eu fui para casa, entrei dentro do ônibus e eu já sabia o que ia acontecer. Eu entrei dentro do ônibus falando: quando ela chegar em casa eu vou matar ela. Quando ela chegar em casa eu vou matar ela. Se for o que eu estou pensando, quando ela chegar em casa eu vou matar ela. E eu entrei dentro do ônibus com aquela raiva, com aquela ira. E eu sentei no banco do ônibus. E subiu uma senhora logo após e sentou do meu lado e falou assim: Jesus manda te dizer para que você aquiete teu coração,
porque Deus tem algo muito grande para ti. Eu olhei para ela chorando, falei: não, senhora, não dá certo não. Quando chegar em casa, a minha esposa me traiu, eu sei que ela me traiu mais uma vez, eu vou fazer besteira. Ela falou assim: não faça nada, converse com ela e Deus vai decidir tudo por você. E aquilo foi acalmando meu coração. Quando eu cheguei em casa, ela não estava ainda. Eu sentei na cama e fiquei esperando. Quando ela entrou em casa, ela passou por mim 3 vezes e eu calado. Ela olhou para mim e falou assim: você não vai falar comigo não? Eu olhei para ela e falei assim: quem tem que falar comigo é você. Ela olhou para mim e falou assim: olha, eu estava na casa de fulano e eu não lhe amo mais. Eu quero me separar de você. Naquele momento, eu olhei para o lado, olhei para o outro e falei assim: beleza, tudo bem. Não chorei, não fiz nada. Aquilo ficou entalado dentro de mim. Aquilo foi me consumindo por dentro. Foi criando um ódio de Deus, foi criando um ódio de tudo que eu já tinha me doado para as coisas de Deus. E eu só dizia para Deus dentro do meu coração assim: o Senhor não é o Deus que faz milagre? É o Deus que eu confio. Por que o Senhor não tocou na minha esposa para ela ser uma pessoa melhor? Por que o Senhor não fez a minha família ser uma família melhor? E eu fiquei com aquilo no meu coração. E ela dormiu lá em casa nesse dia, porque ela estava com a minha filha. No outro dia eu falei para ela: olha, você vai embora, né? Ela falou: eu vou para casa da minha mãe, porque lá é o meu bairro, é tudo. Tá bom, eu vou trabalhar. Quando eu voltar, tá aí o dinheiro de táxi, de tudo. Quando eu voltar, você não quer mais você aqui. Pessoal, não sei se aqui em São Bento, em Belo Jardim, existe rapa. Rapa lá em Fortaleza é quando você bota uma banca, aí você não tem a credencial para estar ali. Aí quando passa o rapa, ele leva tudo seu. Parece que quando eu voltei do trabalho, parece que tinha passado o rapa lá em casa. Eu só fiquei com a cadeira de balanço e uma rede e uma televisãozinha de tubo, que para pegar tinha que bater nela, assim de vez em quando. Quando ela foi embora e levou tudo, eu falei glória a Deus e fiquei na minha. Continuava trabalhando lá na sapataria e no restaurante. Quando eu chegava em casa, eu chegava tão exausto que chegou um tempo que eu parei de trabalhar nos dois. Eu fiquei trabalhando só na sapataria. E eu comecei a adquirir uma depressão. A minha depressão era a seguinte: quando eu entrava em casa, eu escutava ela me chamar no quarto ou na cozinha. E eu me levantava, ia na cozinha e falava: amor, cadê você? Aí eu escutava ela me chamar de novo, lá na sala ou no quarto. E eu saía da cozinha e entrava no quarto e falava: amor, cadê você? E eu escutava ela me chamar, e assim eu ficava rodando a casa a noite toda até me cansar. Quando eu me cansava, eu escutava ela me chamando, só que eu sentava na cadeira de balanço e falava: não, eu não vou esperar você aqui. E eu adormecia naquela loucura de pensar que a família ainda estava construída. Olha o que o inimigo faz. Ele vem para matar, roubar e destruir. A primeira mensagem que eu quero deixar para você desse meu começo de testemunho é: se você tem uma família, ame-a, zele por ela, passe pelas lutas junto com ela. A melhor opção é estar com a cruz, porque nós vamos ter cruz. Mas honre a tua família, honre a tua esposa, honre o teu esposo. Se você está caminhando
para um matrimônio, honre. Quando passou um tempo, eu disse para Deus: Senhor, tudo que eu não fiz. A minha avó, ela está na missa. Ela ajeita a credência da missa. O padre chegou para ela e falou assim: Dona Osmarina, a senhora quer ser ministra? Ela olhou para mim, Janela, e falou assim: eu não. Eu já tenho tanta coisa aqui dentro da igreja. Se eu for ministra, é mais uma coisa. E ela tem quase 90 anos, viu? Quase 90 anos ela tem. Ela é o pilar da nossa casa. Reza não. Reza com força. Todo dia o rosário. Quando eu falei para Jesus que eu saí da minha casa e fui morar na casa da minha avó mais uma vez, eu falei: Jesus, tudo que eu nunca fiz, a partir de hoje eu vou fazer. Aí eu caí no mundo. Eu conheci um cara chamado Júnior. Hoje ele não é mais vivo, por isso que eu estou falando o nome dele. E esse cara olhou para mim e falou assim: tu é feliz? Eu falei assim: eu sou feliz. Ele falou assim: você não é feliz não. Eu vou te mostrar o que é felicidade. E eu comecei a andar no mundo. Eu comecei a andar em festas do mundo. Eu era conhecido, depois de um tempo que eu comecei a andar no mundo, eu era conhecido como caveirinha, porque eu era muito magro. E por conhecer várias pessoas em Fortaleza, eu não pagava mais. Chegou um tempo que eu não pagava mais para entrar nas festas, porque eu comecei a ser muito conhecido. E uma vez, eu sentado na mesa de um bar, um cara olhou para mim e falou assim: eu bebia de graça, porque muita gente me conhecia. Ele falou assim: tu tem dinheiro? Aí eu falei assim: eu tenho dinheiro para gastar aqui. Ele falou assim: você não tem dinheiro não. Eu vou te ensinar como é ter dinheiro. E foi aí que eu comecei a trilhar nos 3 anos das trevas. Eu caí no submundo, aonde eu comecei a ser cartãozeiro. Eu comecei a clonar cartão dentro de Fortaleza. Eu fui um dos maiores clonadores de cartão dentro de Fortaleza. E isso eu não me vanglorio, porque é um passado horrível, é um passado triste. Mas aonde começou esse passado? Começou numa depressão, numa tristeza. Uma tristeza profunda, onde o inimigo veio tentar ceifar a minha vida. Ele viu que ele acabou com o primeiro momento, que foi a minha família. Ele queria me destruir por completo. E eu comecei, a gente tinha uma equipe de 5 pessoas. E dentro dessa equipe tinha uma regra: cada um fazia uma coisa. E eu comecei a me especializar em um chip, aonde a gente começava a clonar cartões que passavam em posto de gasolina, mercadinhos que tinham combinação com a gente. E eu comecei a ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro com isso. Só que tudo que vem fácil, ele vai fácil. E a gente gastava numa noite 4, 5, 3 mil reais uma noitada. Eu saía numa quinta-feira, chegava num domingo. E tudo através de cartão clonado. Eu queria mais. Eu não estava satisfeito com aquilo. E eu tive uma ideia dentro de uma festa. Eu tive uma ideia que, como eu conhecia muitas mulheres, as mulheres mais bonitas de Fortaleza andavam com a gente. Eu comecei a montar uma rede de mulheres de programa. Existe um prédio lá em Fortaleza, aonde se chama prédio de luxo, que é na beira-mar. Todas essas mulheres moravam nesse prédio. Quem entrava para a rede não era coisa barata não.
Era programa de 500, 600, de R$ 1.000. E a gente começou a fazer essa rede cada vez mais crescer. E junto com os cartões e essa rede, eu comecei a fazer festas de luxo, junto com essa equipe de 5 pessoas. Mas eu tinha um grande vazio dentro de mim. Eu tinha algo que eu podia beber. Eu tinha algo que eu podia estar com a mulher que fosse. Eu tinha algo que eu podia fazer qualquer tipo de alegria que não me preenchia. Era um vazio profundo. Um vazio que eu não sabia como eu tinha ali. E chegou um tempo que de tanto eu beber, eu comecei a perguntar a Deus por que eu tinha aquele vazio. Presta atenção aqui em mim. Quando eu estava numa festa, para resumir mais rápido, quando eu estava numa festa, eu tinha... Deixa esse carro passar em nome de Jesus. Quando eu estava numa festa, eu tinha tido como se fosse uns flashes. Algo estava me inquietando nessa noite. É engraçado que eu nunca usei droga. Nunca usei droga. O meu vício era mulher, era bebida, era ganhar dinheiro. Mas eu via sempre as pessoas usar droga, mas eu nunca usei droga. Mas essa noite eu tive uns flashes. Eu bebi tanto que eu tive uns flashes na minha cabeça. E quando eu voltei para casa, pelo vidro do carro, estava eu, um amigo meu e 4 mulheres no banco de trás. E nessa noite eu desafiei Deus. Eu olhei pelo vidro do carro e falei assim: se tu existe, me dá um sinal. Me dá um sinal que tu me ama. Me dá um sinal que o Senhor está olhando por mim. Mas se tu não existe, não precisa falar nada não. Não precisa dar sinal não. Que tu não existe mesmo. Eu sei que se tu existe, nem olhar por mim tu olha. Quando eu terminei de falar isso, a gente estava na Avenida dos Expedicionários. Quando eu passei para deixar as meninas em casa junto com meu amigo, o pendrive do carro estava no som e o som estava desligado. Quando eu terminei de falar com Deus, o pendrive do carro, a luz do som do carro ligou. E o pendrive ele ligou só dentro do som do carro. E ele tocou um pedaço da música de Valmir Alencar, que diz assim, ó: quanto eu esperei, ansioso queria te ver e te falar o que há em mim. Já não podia me conter. Então eu desliguei o som do carro, olhei para o meu amigo que estava do lado e perguntei a ele: rapaz, tu tem essa música no carro? Porque a gente só escutava Wesley, não sei das quantas, Forró do Moído e por aí vai. Ele falou assim: eu não tenho não essa música não no pendrive. Aí eu olhei pelo lado do carro de novo e falei para Jesus de novo: se é o Senhor que está falando comigo, fala comigo mais uma vez, me dá um sinal. Aí Jesus tocou mais uma vez a música, só que dessa vez Abraço de Pai. Jesus ele tocou Abraço de Pai, e aquele som foi me comovendo, foi me transformando, foi me tocando profundamente. E eu olhei para o meu amigo e falei assim: amado, tu não tem não essa música,
Falou, eu não tenho não. Falei, me deixa em casa, por favor. Ele, em vez de deixar as meninas, retornou na Avenida Expedicionário, entrou na minha rua e me deixou em casa. Eu olhei para ele e falei assim, olha, me empresta aí esse pendrive, fica com o meu. Eu peguei o pendrive dele, entrei dentro da minha casa, coloquei o pendrive no som. Amado e amada de Deus, eu passei todas as músicas do pendrive. Todas as músicas do pendrive. E as duas músicas, os dois pedaços das músicas que Deus tocou, não tinha dentro do pendrive. A música não estava dentro do pendrive. Jesus, ele tocou aquela música para mim, para me resgatar. Jesus, ele opera um milagre no impossível. E eu tenho uma Bíblia que até hoje eu guardo. Ela está lá em Fortaleza. Foi a minha primeira Bíblia. Ela está bem surrada. Depois que eu olhei todas as músicas no pendrive, que eu vi que Deus falou comigo, eu olhei para a Bíblia, abri a Bíblia e caiu na passagem Lucas 1:37. Para Deus nada é impossível. Se você tem um propósito de vida, não desista de alguém. A minha avó nunca desistiu de mim, amado. A minha mãe nunca desistiu de mim. A minha família nunca desistiu de mim. Mesmo eu no mundão, mesmo eu na bagaceira, mesmo eu caindo numa depressão profunda, mesmo muita gente dizendo que eu não ia ser mais aquele cara de oração, mas eles não desistiram de mim. E Deus foi me buscar. E Deus foi me resgatar. Eu quero dizer para você no fundo do meu coração, se você tem alguém que muita gente diz que não vale mais a pena rezar por ele, que não vale mais a pena rezar por ela, não para de rezar. Não para de orar por ele. Não para de interceder pela vida desse amado, dessa vida dessa amada. Não para. Se você tem um impossível que as pessoas dizem que você não vai conseguir, não para de rezar. Não. Assim como você está vendo eu hoje aqui, aquele cara que foi destruído, que o inimigo destruiu a família, que o inimigo destruiu no meio do mundo, que o inimigo desenganou para as pessoas, que as pessoas não enxergavam mais a face de Cristo em mim. As pessoas diziam que eu ia morrer. Se eu contar para você que eu caí dentro de um poço, uma vez que a Polícia Federal estava atrás de mim, eu me escondi dentro de uma fossa e fiquei a noite toda segurando num pau, pedindo a Deus para que Deus me honrasse, para que Deus fizesse eu sair dali e não me achasse. Amado, não desista. Tem tanta coisa que eu não contei para vocês, porque eu queria resumir um pouco do meu testemunho. Quantas vezes eu escapei de morrer? Quantas vezes pessoas foram na minha casa batendo, dizendo que era amigo, mas na verdade queria me matar. E minha mãe sem saber de nada, minha avó sem saber de nada. E Deus sempre me livrou. Eu quero dizer para você essa noite mais uma vez: o nosso Deus é um Deus de milagres. É um Deus que cura, salva e liberta. O nosso Deus é aquele que transforma a água em vinho. E o vinho é a alegria. Você está passando por tristeza essa noite, mas Deus vai te dar vitória. Deus vai erguer pessoas na sua casa que todos dizem que ela não presta para nada,
ele não presta para nada. O que eu estou relatando para você aqui, amado, é um relato de um homem que hoje é feliz em Cristo Jesus. É feliz porque sabe que eu caí, mas que eu levantei. E não foi eu que levantei só, foi Cristo que me levantou. Se você crê que Deus vai fazer milagre na tua casa, na tua vida, na tua história, no teu filho, no teu marido, fica de pé e aplaude Jesus. Aplaude Jesus. Fecha os teus olhos, amado. Fecha os teus olhos, nós vamos orar. Nós vamos clamar por essa pessoa que você veio pedir hoje. Não está perdido, nada está perdido, porque o nosso Deus hoje vai trazer vitória. O nosso Deus hoje vai derramar bênçãos. Erga o seu braço direito para o céu, coloque o outro no seu coração e repita comigo: Senhor da vitória, eu estou aqui para te clamar e te pedir a vitória na minha casa. Senhor da vitória, eu te peço, essa noite, vem com a tua Shekinah. Deus da vitória, eu não quero sair daqui sem a tua graça na minha vida. Deus da vitória, me dá vitória, me dá vitória, me dá vitória. Erga os seus braços, vamos cantar. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Clame, clame. Vá conversando com Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Ergue os teus braços e canta. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste, não desiste de você. Se você quer, Ele não desiste de você. Ele se importa. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi o amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi o amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi o amor tão grande assim. Fica com teus braços levantados para o céu. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Diga para o Senhor o quanto você tem sofrido. Diga para o Senhor qual é a vitória que você quer essa noite. Diga para o Senhor: Jesus, eu preciso que tu faça algo novo na minha casa. Senhor, eu preciso que tu restaure o meu filho essa noite, Jesus. Senhor, eu preciso, Senhor, de libertação do meu marido, Jesus. Vá pedindo, vá clamando ao Senhor. Peça, vem, Espírito Santo, vem com teu poder.
passar. E havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que os servos da missão viessem aqui, por favor. Você que quer receber a oração, você que quer receber a oração, vem até aqui. Vem até aqui.